Eu passei 2 anos dentro de casa me desculpando por tudo que eu fazia pro meu marido. Se eu quebrasse um copo, eu pedia desculpas. Se eu fosse fazer o almoço e passasse da hora e o almoço não estivesse pronto, eu me desculpava com ele. Quando a gente namorava, ele tinha esse comportamento, mas era mais clamufado. Quando a gente saía com os amigos, se eu fizesse alguma coisa, eu tinha que me desculpar, mesmo que eu não tivesse culpa de nada. Ele só me chamava de desastrada, falava que eu não sabia fazer nada certo. Se ele estivesse fazendo alguma coisa, mesmo que estivesse dando errado, ele pedia minha ajuda e depois falava que não tinha dado certo porque eu estava metida no meio e mais uma vez eu ia pedir desculpas para ele. Uma vez a gente organizou um almoço em casa e eu já estava tão habituada em pedir desculpas por tudo que acontecia que eu fui colocar água para minha mãe num copo descartável, o copo virou e eu já fui logo me desculpando por ter derramado água na mesa e a minha mãe já foi logo tentando me acalmar, falando que não era culpa minha, que isso acontece, que não tinha culpa nenhuma da água ter derramado, que o copo era maneiro, por isso tinha derramado, mas meu marido me olhou com um olhar de reprovação tão grande, como se ele estivesse me falando que eu era desastrada, que eu não fazia nada direito, e depois desse acontecimento, a minha mãe começou a prestar mais atenção, porque antes eu não era assim. Eu pedia desculpa por as coisas erradas que eu fazia, mas antes não era assim. E um dia a mãe dele estava organizando o almoço na casa dela, nem me lembro o que era que ela estava comemorando. A casa estava cheia de gente, cheia de parente deles, eu fui mais cedo para ajudar ela no almoço. Eu estava praticamente fazendo o almoço só enquanto eles estavam na sala conversando, quando meu marido chega, fala que o banheiro estava imundo, que era nojo a pessoa entrar lá dentro, e falou para mim limpar o banheiro. Eu falei que não dava para mim sair, porque eu estava terminando de fazer o almoço. Ele começou a discutir, eu pedi desculpa para ele novamente, fui lá onde a minha sogra e falei para ela ficar de olho nas panelas, que eu ia limpar o banheiro, depois eu voltava para ajudar ela no que tivesse precisando. E falei para ela que os fogos estavam tudo aceso, para ela ficar de olho nas panelas, e fui lavar o banheiro, mas eu falei como se eu estivesse falando com uma parede, ela não deu atenção nenhuma, fui lavar o banheiro. Não demorou muito, escutei a confusão na cozinha, o pessoal falando que as comidas estavam tudo queimadas, meu marido saiu de lá falando que a culpa era minha, que eu tinha deixado a comida no fogo e estava tudo queimado, que eu não fazia nada direito, que eu era uma imprestável. Nessa hora, o meu pai tinha chegado para me entregar o carregador do meu celular que eu tinha deixado na casa da minha mãe, e ouviu ele falando essas coisas comigo. E a minha mãe já tinha conversado com ele do meu comportamento, que estava muito estranho, e o meu pai falou para mim pegar as minhas coisas e voltar para casa, porque para casa do meu marido eu não ia mais. Que nem ele, que era meu pai, falava desse jeito comigo, porque que uma pessoa que só estava morando comigo por 2 anos estava me tratando desse jeito. Meu pai falou poucas e boas para ele e para a mãe dele, que tentou se meter na confusão. Não voltei na casa dele nem para pegar as minhas coisas, porque o meu pai não deixou, ele mesmo foi pegar mais os meus irmãos. Depois disso, nunca mais voltei na casa dele, deixei ele mais a mãe dele, que eles dois eram perfeitos e não faziam nada de errado, porque eu